Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre ele, tá? Fallout RPG. Galera, Fallout, ele foi um dos primeiros jogos aí de computador que eu joguei na minha vida. Eu sou muito fã, eu tenho muito carinho por essa franquia. E quando saiu a série de TV lá na Amazon Prime, eu também fiquei muito feliz, acompanhei, achei que a série é realmente muito boa, ela tem uma qualidade diferenciada. E amanhã vai sair a segunda temporada, tá? De Fallout. Então, nada mais justo para honrar todo esse legado aí e aproveitar a estreia da segunda temporada do que fazer um vídeo completaço aí ensinando vocês a jogarem Fallout RPG, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal, esses vídeos são grandes, dá trabalho pra fazer, se puder, hype o vídeo, compartilha com seus amigos. Sempre que eu tô assistindo a temporada ali e eu sei que existe um sistema oficial de RPG, me dá uma baita vontade de jogar, e eu tenho certeza que vai acontecer isso com o Fallout, tá? Galera, esse livro saiu no Brasil no ano de 2025 pela Honeymoon, que inclusive é parceira aqui do canal, a gente tem até um cupom de desconto se você quiser adquirir o seu produto, tá? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link e o cupom já para você ir lá e garantir o seu Fallout. O livro ficou bonitão, tá? Ele é parrudo, ele tem 430 páginas, é realmente um baita de um livro. Vocês estão vendo imagens aí, né? Um pouco mais de perto para vocês entenderem a dimensão e a grandiosidade que esse livro é, tá? Mas muito bem, dito que ele é muito bonito e tudo mais, vamos ver como que ele funciona, tá? Vamos ver como ele funciona. Olha só, o Fallout RPG, ele não reinventa a roda, tá? Ainda é um RPG de mesa como a gente conhece, mas ele tem algumas particularidades ali que é interessante você prestar atenção, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né? Como que funcionam aí a rolagem de dados dentro do Fallout RPG? Olha, ele usa o dado de D20 e D6. E normalmente, para a gente medir ali os sucessos, a gente vai fazer realmente uma combinação de D20s. Para vocês terem uma noção, o dado padrão no D20 é 2D20. Então, sempre que o seu personagem for fazer ali uma rolagem de perícia, por exemplo, ele vai rolar 2D20. Isso é muito legal, porque ele vai fazer o número ser o contrário. Você vai ter que tirar números baixos para vocês passarem nos sucessos. Olha só, ele até fala pra gente aqui o seguinte, né? Para você rolar um dado dentro do Fallout RPG, você vai escolher um atributo e uma perícia. Até aí tudo bem, é tudo que a gente já está acostumado a ver, inclusive. E o mestre vai definir qual é o melhor atributo e perícia. A combinação disso, a soma desses dois atributos, ele vai gerar um número-alvo, né? O que significa isso? Galera, é a dificuldade do teste. Imagina que eu tenho, sei lá, 4 de carisma e 6 de diplomacia. Então, o meu número-alvo ele vai ser 10. Isso significa que eu vou rolar 2D20 e que o meu resultado para ser um sucesso, ele tem que ser um número no D20 abaixo de 10, tá? Abaixo do número ali que a gente tá alvejando. E isso é muito legal porque quanto maior realmente for o seu atributo e a sua perícia, o número-alvo vai ser mais alto e, portanto, vai ser mais fácil de você passar. Ele faz a mesma lógica de RPG, só que ele faz essa lógica ali ao contrário, tá? E aí, além disso, o mestre ali ele vai definir a dificuldade. Normalmente as dificuldades são a quantidade de sucessos e vai de 1 ao 5. Então o mestre ele vai definir ali se a dificuldade vai precisar só de um sucesso, de 2 sucessos ou de mais sucessos. E aí, se você já tá nesse jeito aqui, você já deve imaginar como que a coisa funciona. Se eu vou rolar 2D20 e eu preciso de um sucesso, nesse meu exemplo que eu dei agora há pouco, significa que pelo menos em um dos 2D20s que eu vou rolar, eu preciso tirar 10 ou menos, e aí dá certo. Mas aí você para e pensa, né? Olha, se eu por padrão rolo 2D20, como que a dificuldade pode exigir até 5 sucessos por um teste difícil? Como que funciona isso? É aí que entram os pontos de ação, tá? Os pontos de ação eles são uma mecânica particular aqui do Fallout, que ele vai te dar algumas vantagens em determinadas ocasiões, e os pontos de ação eles servem tanto para os jogadores quanto para os mestres, tá? E por isso é interessante ficar atento. Os pontos de ação eu vou até falar como que você ganha e tal, é um outro tópico que a gente vai tratar aqui no vídeo, mas basicamente você vai poder gastar pontos de ação para adicionar mais D20s à sua rolagem de dados. Então, se você tem por padrão 2D20, você pode gastar um ponto de ação para rolar 3D20, até 3 pontos de ação você pode gastar para ir rolar 5D20, que é o máximo. Isso vai aumentar suas chances de sucesso e dependendo da dificuldade do teste, você de fato vai precisar gastar pontos de ação para isso, tá? Então é para isso que serve, é assim que você consegue aumentar o seu número de dados rolados naquela
perícia. E aí, ele é exatamente o que ele fala aqui pra gente, né? Você pode gastar pontos de ação para rolar dados extras. E aí você vai contar os sucessos. Cada D20 que rolar menor ou igual o número alvo, você vai ter ali um sucesso. E aí você vai acumulando esses sucessos. E aí, aqui a lógica também é invertida, né? A questão de crítico e falha crítica, aqui é invertida. Se você tira 1, isso equivale a um sucesso crítico. Se você tira 20, isso equivale a uma falha crítica. O sucesso crítico, ele tem algumas vantagens, né? Primeiro porque ele conta como 2 sucessos. Então, se você tinha lá, a dificuldade do teste era 2, você rolou 2 D20, um dos D20 deu 15, que você não passaria no teste. Mas o outro D20 deu 1, você passa no teste. Porque mesmo que você tenha um sucesso, ele é um sucesso crítico e, portanto, ele vale como 2 sucessos, o que já complementa aí o que você precisava para passar naquele teste em específico. Então, cada crítico conta como 2 sucessos adquiridos. E aí é muito legal porque cada sucesso que você consegue, além da dificuldade do teste, você ganha um ponto de ação. Então, essa já é uma das formas de você conquistar ali pontos de ação para rolar mais dados futuramente. Então, se o meu teste eu precisava de um sucesso, eu tirei, sei lá, um crítico, significa que eu tenho 2 sucessos, eu já ganho ali um ponto de ação, porque eu já superei o número de sucessos que eu precisava em 1, e assim por diante, tá? Então ele fala aqui pra gente, ó, que então é isso, e tem a questão das perícias marcadas, né? Quando você obtém um sucesso crítico com perícia marcada, ela não precisa ser 1. O que é perícia marcada? Perícia marcada é aquela que talvez o seu personagem, é interessante você colocar na ficha, né? O que o personagem mais vai utilizar. Então, porque a perícia marcada ela é como se fosse a sua favoritinha, é uma perícia que tem uma estrelinha do lado ali na ficha, e aí ele vai ser sucesso crítico numa perícia marcada sempre que você rolar igual ou menor. Ou seja, numa perícia marcada, o sucesso comum, ele é automaticamente um sucesso crítico, e isso é muito bom pro seu personagem. Então é bem interessante você deixar como perícia marcada aquela que o seu personagem mais vai utilizar. Então se ele for, sei lá, alguém que funciona na base do roleplay, coloca na diplomacia. Alguém que vai só um combatente, por exemplo, um cara da luta, você vai lá e coloca só em luta, e assim por diante, tá? Então é bom bem ficar ligado nessa parada de perícias marcadas. Aí compara o sucesso com dificuldade, né? Foi o que nós conversamos aqui, e essa situação de que cada sucesso que ultrapassa a dificuldade vira um ponto de ação, foi o que eu comentei com vocês também, tá? Então, se a gente tem ali a parada de sucessos críticos, significa que a gente também tem falhas críticas, né? Aqui ele dá um exemplo pra gente de dificuldade, eu nem vou entrar nisso porque eu acho que é bem óbvio, né? Vocês sabem que o 5, ele é um teste ali quase que impossível, e a falha, ela vem com complicações, tá? O que significa? Galera, as complicações, elas podem vir das mais diversas maneiras, tá? As complicações, elas podem ser tanto você falhar no teste e ter uma consequência por conta disso, vai muito do que tá acontecendo na mesa na hora que rolar uma complicação. E aí o livro ainda fala que se vocês não tiverem ideia nenhuma do que fazer com complicação, cara, não tem, a gente não achou nada aqui pra complicar a situação de quem rolou o teste, ele dá a sugestão de fazer com que essa complicação, na verdade, vire um ponto de ação para o narrador, tá? É o que ele fala bem aqui embaixo. Então a complicação ele vai ser aquilo que vai ferrar alguém. Ele até dá um exemplo bem legal aqui, né? Ele fala assim, ó, com um comerciante que você falha ali, você tem uma complicação, basicamente você vai ter uma dificuldade aumentada para lidar com ele, ou você então não vai conseguir mais comprar com ele, coisa do tipo, são coisas desse jeito. E dentro do Fallout existe também a possibilidade de você fazer testes disputados, tá? Então, um teste disputado, cada um rola lá os seus D20s e a gente compara para ver quem tirou o menor resultado. Basicamente é assim que funciona. Bora então para a próxima parte agora falar efetivamente dos pontos de ação, tá? E falar mais sobre eles, que são realmente um diferencial aí do sistema de Fallout, tá? Olha, ele fala pra gente que coisas que eu já falei aqui no vídeo, né? Que você, sucesso sobressalente vira ponto de ação, entre outras coisas. Agora ele fala pra gente, explica umas coisas bem interessantes. Primeira coisa é sobre o que você efetivamente pode fazer gastando pontos de ação. Então olha lá, primeira coisa que você pode fazer é comprar D20s. Foi o que eu já falei aqui, né? Não vou entrar mais nisso, eu vou mostrar pra vocês a tabela de custo. Porque você gasta um ponto de ação para comprar mais um D20. Só que esse custo, ele vai aumentando exponencialmente, tá? Ele não é tão grátis assim. Ele tem um custo, ó, aqui embaixo eu mostro melhor pra vocês. 3 D20, por exemplo, para você pegar um D20 adicional,
você gasta 1 ponto de ação. Agora, para você pegar 2d20, né, mais 2d20 extras, você gasta 3 e não 2. E para você pegar 3d20, você gasta 6 pontos de ação. Então, cara, doideira, tá? Você vai gastar bastante. E ele fala aqui pra gente também que você pode gastar esses pontos de ação antes ou depois de jogar os dados. Então, se você rola lá os seus 2d20s e não passou no teste, você pode comprar mais gastando pontos de ação para tentar uma nova rolagem por ali, tá? Então, basicamente, você pode até depois do seu teste, o que facilita bastante. Mas, além de comprar D20s, você pode fazer outras coisas, tá? Eu não vou explicar uma por uma, mas eu vou citar aqui para vocês entenderem. Então, você pode gastar pontos de ação para obter informações, reduzir o tempo necessário para fazer alguma coisa, tá? E em combate, os pontos de ação, eles também podem vir muito bem a calhar. Então você pode fazer uma ação menor extra ou uma ação maior extra gastando mais pontos de ação. A gente vai falar de combate ainda nesse vídeo e vocês vão entender como que isso funciona. Você pode também gastar para adicionar um dado extra. Você vai adicionar ali um dano um pouco a mais, né? Você consegue fazer um potencial ali no seu ataque para isso, tá? Aí ele fala pra gente que você pode acumular até 6 pontos de ação. Então, naquelas situações em que você tá rolando ali, tira sucessos sobressalentes, você vai ganhar pontos de ação, mas você não quer usar eles. Não tem problema, você pode ir lá e acumular esses pontos. E aí, olha só que interessante, tá? Esses pontos acumulados, eles são coletivos. Então quer dizer que serve para todos os jogadores ali da mesa. Até um total de 6 pontos de ação. Vocês não podem acumular mais que 6 e qualquer jogador pode gastar pontos de ação, né, PA, dos outros, mesmo que não tenha sido aquele jogador que conquistou o sucesso. Aí a briga vai de cada um. E também tem a reserva ali de pontos de ação do mestre. Eu disse para vocês que tanto o jogador quanto o mestre eles têm pontos de ação. Então é isso, o mestre ele também tem ali os pontos de ação dele. Ele começa a sessão com 1 ponto de ação por jogador. Então, a depender de quantos jogadores existem na mesa, ele vai acumulando ali seus pontos de ação. Outra coisa bem interessante que ele fala pra gente fechar esse tópico de pontos de ação, é sobre você não ter pontos de ação para gastar. Imagina que o mestre coloca lá uma dificuldade 3 no teste, então você precisaria efetivamente gastar pelo menos 1 ponto de ação para você comprar um D20 e rolar, só que você não tem esse ponto de ação. Como que você vai fazer para passar no teste? Você pode barganhar, né, com o mestre ali. Ou seja, você gera 1 ponto de ação para o mestre e você consegue pegar esse 1d20. Pode ser perigoso, né, porque o mestre ele vai utilizar esses pontos de ação para aumentar a tensão ali na mesa, digamos assim, mas também deixa a sessão muito massa. Galera, outra característica que nós temos aqui em Fallout RPG são os pontos de sorte, né? Quem jogou Fallout vai lembrar, lá tem o atributo sorte que você coloca e é muito legal quando ele pipoca, porque você consegue um sucesso numa coisa que você normalmente não conseguiria, ou você acaba tendo a sorte de realizar as coisas. Aqui eles conseguiram fazer isso de uma forma mecânica para acontecer efetivamente, tá? Como que você pode utilizar o seu atributo de sorte dentro do jogo? Vamos lá. Olha só, você pode adicionar o ponto de sorte de várias maneiras. O ponto de sorte ele vai ser igual ao seu atributo sorte. Então, o tanto de número que você tiver lá no atributo sorte é o tanto que você tem. Imagina que você adicionou, sei lá, 4 de sorte. Você vai ter 4 pontos de sorte. Você sempre inicia a sessão com um número de pontos de sorte igual ao seu atributo para você ir lá e utilizar, tá? Como que você utiliza aí seus pontos de sorte, para que eles servem, tá? Basicamente você pode utilizar o ponto de sorte para várias coisas, inclusive coisas do combate ou não. Pode ser usado dentro do combate ou não. Tudo vai determinar, vai depender ali da cena que você tá vivendo, né? Mas basicamente você vai gastar sorte para ajeitar algumas coisas. Ele até dá o exemplo aqui, né? Olha só, encontrar o tipo certo de munição que você precisa enquanto você vasculha alguma coisa, encontrar uma chave ou coisa do tipo, e aí você vai lá e gasta os seus pontos. Outro uso para o ponto de sorte é você utilizar ali para determinar o número-alvo do teste. Então, normalmente o mestre ele vai determinar, né? Aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo. Ah, você vai fazer ali carisma. Aí você fala, não, carisma, meu carisma é muito ruim, não vou usar carisma. Você pode gastar um ponto de sorte para mudar o número-alvo para ser o seu ponto de sorte, para ser o seu atributo sorte. Porque se você tem mais sorte no atributo do que outros, vale a pena você fazer essa troca, porque o teste ele vai ficar mais fácil de você conseguir os sucessos necessários. E aí ele fala pra gente também do lugar certo e hora certa, né? Isso aqui é legal. Então você pode gastar um ponto de sorte para interromper a ordem de iniciativa e realizar o seu turno imediatamente. Cara, olha que loucura, você antecipa o seu turno gastando ali um ponto de sorte para quando você achar que é necessário. Além disso, esse daqui é o mais roubado, talvez é o que a galera mais
deve usar, né? Gastar um ponto de sorte para rejogar dados numa mesa de dados. Então, cara, eu falo assim, sempre vale a pena você colocar pelo menos um no atributo de sorte para você rolar um dado que saia uma falha crítica. Né? Imagina se você tira um 20 ali, é um problemão. Vale a pena você gastar um ponto de sorte, se você só tem um no atributo, por exemplo, para conseguir rerolar esse dado. Talvez você nem passe no teste, mas você não vai ter a complicação, né? Isso pode salvar demais. E depois disso ele fala pra gente sobre a recuperação de pontos de sorte. Então, basicamente você vai recuperar, você vai renovar os seus pontos quando vocês alcançarem uma conquista na sessão. Então você pode recuperar os seus pontos mesmo durante a sessão de RPG ou então numa nova sessão de RPG. Ele realmente foi feito ali para ser bem utilizado, para ser rotineiramente trocado, tá? Bom, já falamos aí dos principais pontos, então você já sabe como rolar dados, você já sabe das duas mecânicas principais aí do sistema, né? Sorte e pontos de ação. Vamos ver como que funciona o combate em Fallout RPG na prática, tá? A gente já viu aqui no combate você pode fazer uma ação maior e uma ação menor durante o combate. Isso basicamente é o que define a mecânica. Você vai ter lá a iniciativa normal. Quando chegar na sua vez, você vai poder fazer uma dessas ações. E pode ser na ordem que você quiser, tá? Você pode fazer uma ação maior e depois uma menor, ou uma menor depois de uma ação maior, entre outras coisas. E como a gente já viu também, você pode utilizar pontos de ação para fazer com que você haja mais uma vez, né? Ele até lembra a gente aqui, você pode fazer, gastar, né, um ponto de ação para fazer aqui uma ação menor extra, ou 2 pontos de ação para fazer uma ação maior, mas a dificuldade dessa ação maior ela vai aumentar em 1, ou seja, a quantidade de sucessos necessárias, né? Então, basicamente, para você rolar a iniciativa, você vai fazer ali, somando os graus de percepção e agilidade, isso já vai te colocar na ordem ali da parada, e alguns equipamentos ou vantagens podem fornecer bônus, assim como, né, em vários outros RPGs que a gente conhece. E aí que entram os D6, tá? Todo dano que você causa no Fallout RPG, ou pelo menos a grande maioria dele, é feito com base em D6, que no Fallout é abreviado com este pequeno símbolo aqui, né, do rostinho, símbolo do Fallout de fato. Então você tem aqui a tabela de resultados para você interpretar se você não tiver esse dado específico, né, para você fazer com o seu D6 padrão. Basicamente ele fala pra gente o seguinte: se você rola o D6 e tira 1, significa que você vai causar 1 de dano. Se você tira 2, 2 de dano. Aqui que vem a parte interessante, né? Se você tira 3 e 4, não acontece nada, você não causa dano nenhum, o que pode ser um grande problema. Em compensação, se você tira ali 5 ou 6, além de causar 1 de dano, você ainda vai aplicar o efeito da arma, tá? Aciona efeito de dano. Toda a arma do Fallout, pelo menos a grande maioria dela, dos equipamentos também, eles têm ali efeitos especiais que vão dar um bônus ali no seu ataque, dar um burst maior, ou fazer algumas outras coisas, depende muito da arma que você estiver utilizando ali da parte de equipamentos do livro. E os 5 e 6 são os números capazes de acionar esses efeitos extras, que são bem interessantes, tá? Então é basicamente assim que funciona o dano, né? Assim que desenrola a probabilidade do dano uma vez que você acertou o inimigo. A gente tem aqui também a parada de ataques furtivos, né? Então, basicamente, ele fala pra gente que o seu ataque, ele ganha o efeito de dano brutal, se a arma não tiver, e se o ataque já tiver o efeito brutal, você só aumenta o dano em mais 2, e assim por diante. Então, ele fala pra gente que existe essa possibilidade. Muito bem, vamos voltar lá para as ações maiores e menores, né? Que você pode fazer. Ele deixa bem claro pra gente algumas coisas, olha só. Você não pode fazer mais do que 2 ações menores e 2 ações maiores por turno, então vamos supor que você quer lá gastar os seus pontos de ação para realizar mais ação maior, por exemplo, para conseguir realizar mais ataques. Você só pode fazer isso uma vez, porque você só consegue fazer 2 ações maiores por turno. Então você já vai ter a sua padrão e você vai gastar pontos de ação para conseguir fazer outra. Então isso é bem interessante de ter em mente. Você também não pode fazer mais de uma ação de movimento por turno, então você só anda uma vez. Vamos ver aqui a lista, tá, de ações menores e maiores. Eu não vou falar uma por uma, mas eu vou só citá-las aqui. Então, como ação menor, você pode mirar, você pode sacar item, interagir, você pode se mover, ou então usar o narco, né? Quem lembra aí do narco do Fallout? Basicamente é quando você consegue ali utilizar algumas substâncias. E ação maior é a ação efetivamente em que você vai fazer um ataque, seja ele corpo a corpo ou à distância, tá? Além disso, você também pode, com uma ação maior, auxiliar algum aliado, comandar um personagem do mestre, que a gente tem uma mecânica de aliados também, né? NPCs que acabam virando ali seus aliados, acabam agindo com você, você vai dar uma ordem para eles com base nisso. Correr, se defender, você pode passar a sua vez, né? Preparar,
e também primeiros socorros. A gente já vai ver como funciona a parada de morte no Fallout, é a próxima coisa que eu vou explicar aí pra vocês. Então tem aí primeiros socorros para você fazer um teste de inteligência com medicina, tá? Para ver se você consegue ali ajudá-lo. E respirar fundo. Essa daqui em específico eu quero dar um destaque, porque olha só que interessante. Basicamente, o respirar fundo, galera, ele é um outro meio de você conseguir pontos de ação, né, no meio do combate, é claro. No respirar fundo, você vai ali fazer um teste de resistência e sobrevivência com dificuldade 0, ou seja, qualquer dado que você tirar já é um sucesso. E aí você vai acumular pontos de ação que você gerar. Imagina que você rolou lá 2d20 e deu menor que a dificuldade, né? Quer dizer que tudo aquilo você vai acumular como sendo sucessos. Ele fala até que o mestre ele pode permitir que você utilize ali um atributo, uma perícia diferente para essa ação, dependendo do que você quiser fazer, tá? Mas ele é um jeito de gerar pontos de ação. E além disso, testes, né? Todo teste ali de perícia, ele considera como sendo também uma ação maior, tá? E aqui eu queria falar para vocês um negócio mais passando por cima de algumas coisas que eu já falei. Ele repete aqui pra gente que você pode gastar pontos de sorte para agir mais rápido, a gente já comentou sobre isso. E essa parte de coberturas aqui, que também é bem legal, tá? Você pode, dentro do sistema, já que ele apresenta pra gente de fato um combate tático, você pode utilizar cobertura para tentar reduzir o dano que você receberia. Lógico que vai depender muito do campo ali, né, em que você tá lutando e tudo mais, mas é permitido, e ele tem inclusive uma tabelinha pra gente pra explicar isso. Olha só, ele fala, isso aqui são os dados que você consegue reduzir de dano, tá? Então se você tá ali na cobertura de madeira, você consegue reduzir até 1d6 de dano, e assim por diante. Outra coisa que o sistema apresenta pra gente também são terrenos difíceis e obstáculos. E aí ele fala algumas coisas pra gente de como funciona, né, o perigo do ambiente e que tipo de dano ele pode causar nos personagens, tá? Aqui é mais passando por cima mesmo a título de curiosidade pra vocês, tá? Vamos falar de ataque. Eu falei que eu ia falar da morte, né, mas vou deixar a morte pro final, né, que aí é o vídeo, já final da vida e tudo mais, combina. Então vamos falar de ataque agora. Vocês sabem que no Fallout tem, pelo menos no jogo, né, toda aquela parada de você conseguir mirar ali nas partes do corpo do oponente que você quer, então você atirar, né? Tem partes que são mais difíceis de acertar, tem partes que são mais fáceis. Eles também tentaram mecanizar isso dentro da RPG de mesa, tá? Então, de fato, existe ali a possibilidade de você acertar áreas diferentes da pessoa ou da criatura que você estiver enfrentando. Isso é bem legal, e, como eu disse, ele é um combate tático, então isso realmente já era algo relativamente esperado, talvez, do sistema, tá? Vamos lá, ele fala pra gente que você tem a opção de acertar ali cabeça, tronco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita. E aí, basicamente, quando você acerta o oponente com o seu ataque, você vai rolar um D20 para determinar qual parte do corpo você acertou. Ou então, existe, né, como eu falei, uma dificuldade maior para cada uma das partes, se você quiser já se preparar para uma área em específica, senão vai nesse aleatório que está aqui. E aí ele dá pra gente aí as configurações, né? 1 e 2 cabeça, 3 e 8 tronco e assim por diante, tá? E aí ele fala pra gente que algumas criaturas vão ter algumas coisas que não estão na tabela. E aí normalmente ela vai ter uma tabela substituída aqui pela área de criatura, que efetivamente é algo diferente, mas funciona da mesma maneira, né? São áreas de acerto, não tem muito o que fazer. Bora falar de acertos críticos e ferimentos, tá? Diferentemente de um teste de perícia, o acerto crítico dentro do combate, ele acontece quando você consegue causar, ou então você sofre, 5 ou mais de dano em um único acerto, depois que os eventos de redução de dano já foram aplicados. O que reduz dano? Cobertura, como eu falei agora há pouco, os seus equipamentos podem vir a reduzir dano, entre outras coisas, tá? E aí, nessa brincadeira, você tem aqui o tipo de ferimento de cada área específica, né? O que isso impõe. Porque existe no acerto crítico essa parada de ferimento, e esses ferimentos aqui, principalmente a quantidade deles, conforme você vai acumulando ou causando durante o combate, elas vão ser importantes para impactar na parte da morte, que eu comentei antes, tá? A gente já vai ver com calma daqui a pouco. Então, olha só, que tipo de penalidade tem no acerto crítico para cada uma das áreas. E aí ele fala pra gente, olha, o braço você solta o que você estiver empunhando, você não vai poder realizar mais ações com aquele braço, na perna você cai prostrado ali, você não pode mais correr, por exemplo. O tronco, você começa a sangrar bastante, e aí você vai ter uma espécie de dano físico sequencial, né, como se realmente fosse um sangramento que estivesse rolando, e na cabeça você fica atordoado e perde suas ações normais no próximo turno. Então,
é algo a se pensar, né, fazer um crítico mirando na cabeça. Uma vez que você causou ali, né, que você teve ferimentos e tudo mais, mas quando o seu PV chega a 0, você vai ter ali um ferimento na área atingida. Então, independentemente do que está acontecendo, se você não foi crítico, mas você levou... Opa, minha câmera não está aparecendo. Não foi crítico, mas você levou um dano ali o suficiente para levar a 0, você vai ganhar um ferimento mesmo assim, isso vai impactar bastante nessa parte de morte, tá? Ele fala pra gente o seguinte, olha, se você sofre um acerto crítico e também o seu personagem vai a 0, você sofre 2 ferimentos. Então, o ferimento ele vem sempre com 0 PV ou acerto crítico. Aí ele fala pra gente o seguinte, olha, uma vez que o seu personagem foi a 0 de vida, você vai ficar num status que eles chamam de agonizando. E aí o seu personagem ele não pode recuperar PV pela ação de primeiros socorros, mas existem outras maneiras, né? E não pode fazer nenhuma ação específica. Mas o pior vem agora, todo turno você vai fazer um teste de resistência com sobrevivência para medir o nível de dificuldade, certo? E basicamente, quando falha crítica, não saía a palavra, uma chance de vir complicação ela aumenta, porque ao invés de ser só 20, ela passa a ser 19 e 20, tá? E aí você vai ter que fazer esse teste, se você passar no teste, você fica vivo. Se você falhar, você morre, tá? O que é um grande problema. Obviamente que você ainda vai estar agonizando até alguém te salvar, então todo turno você precisa fazer isso daí. Ou seja, a gente vê que o sistema, cara, ele é um tanto quanto mortal, tá? Não é uma coisa muito tranquila, não. Aí ele fala pra gente ainda que se você sofrer dano enquanto está agonizando, você sofre um novo ferimento, além do ferimento que você já tem. Então isso aí é um grande problema, porque a quantidade de ferimentos, ela vai piorando as suas probabilidades. É um sistema relativamente mortal, tá? Se você não tomar cuidado ali, se você não souber onde você tá pisando, seu personagem pode virar a camiseta de saudade. Depois disso, a gente tem aqui as paradas de cura, né? Olha, então a gente já viu como causa dano, como seu personagem pode morrer, como que ele se cura, então, como que ele sai dessa situação terrível, tá? Basicamente, ele fala pra gente que você tem algumas opções. O primeiro socorro, a gente já viu, é uma delas, mas ele não vai ser útil quando você estiver agonizando. E você tem a parada ali dos Steam Packs, que são realmente como se fossem poções, tá? Alguma coisa assim. Agora, fora do combate, existem várias outras. Ele cita, por exemplo, a medicina e sobrevivência como perícias úteis para isso. Então vamos por partes. Como que você vai fazer para se curar em combate, quando a treta tá rolando? Tem algumas opções. Usar um narco, né? Que são ali os Steam Packs, a droga que vai fazer você se levantar. Então isso é muito útil, né? Com uma ação menor, você já consegue administrar um narco em si ou em alguma outra pessoa, né? Um aliado, por exemplo. E o primeiro socorros que a gente já viu, que é inteligência mais medicina, para ajudar ali a estabilizar um personagem agonizando, ou então restaurar uma quantidade de PV do seu grau de medicina. Então, se você tem lá 4 de medicina, a pessoa consegue curar 4 de vida graças a isso, tá? E também tratar um ferimento que o paciente tenha sofrido. Ou seja, esses ferimentos de acerto crítico, de 0 de PV, eles continuam no seu personagem. E eles são curados ali com o teste de cura, esse teste aí de primeiros socorros, tá bom? Depois a gente tem aqui o estabilizando quem tá em agonia. A gente viu aqui, né, que quando você tá nessa situação de agonizando, você não consegue utilizar, você não recupera PV de primeiros socorros, mas a gente vai descobrir agora como que você faz ali para estabilizar, pelo menos, quem tá nessa forma. Olha só, você usa primeiros socorros, você não vai recuperar a vida, mas você vai poder tentar estabilizar o seu aliado. Essa opção aqui dele curar a vida igual medicina, ela não existe. Existe só estabilização. Depois que você estabilizou, aí sim você pode aumentar o PV dele com uma nova ação, realizando aí o seu grau de medicina, né? O seu inteligência mais medicina, tá? Então se você passa, o personagem ele vai para 1 PV e remove essa situação de agonia que pode levar o personagem à morte, né? Isso é bem importante da gente ter em foco. Ele fala também que se os PVs máximos forem reduzidos a 0 por dano radioativo, porque tem essa parada também, né? No Fallout, nos jogos todos, tem a parada da radiação, que ela é sempre uma preocupação. É algo que está muito relacionado ao próprio cenário de Fallout, a lore em si, e também está presente aqui dentro do jogo, tá? Então ele fala pra gente, olha, se o seu PV ele é reduzido a 0 por dano radioativo, a pessoa não pode ser estabilizada até que os PVs máximos estejam acima de 0, curando o dano radioativo por si só. O dano radioativo ele vem como se fosse uma outra camada, né, de dano a ser preocupante. E aí, se você estabiliza o paciente, você ainda pode gastar pontos de ação para restaurar pontos de vida extra dele. Então, basicamente, você vai fazer 1 para 1. Você vai gastar você vai restaurar um ponto de PV por cada ponto de ação gasto. Lembrando que a gente comentou, os jogadores eles só podem acumular até 6
pontos de ação, tá? E você também pode gastar um ponto de ação para recobrar a consciência ali, permitindo que ele continue lutando. Além disso, tem a questão aqui da restauração de pontos de vida. Então, o primeiro socorro a gente já viu que ele restaura ponto de vida, né? Eu não vou repetir aqui. E o tratar ferimento também é com primeiros socorros. Galera, vocês podem ver aqui, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, né? Praticamente é fundamental que você tenha no seu time aí alguém com medicina e inteligência, de preferência, combadas ali para conseguir realizar esses primeiros socorros que vão salvar em diversas situações, tá? Em N situações eles vão vir à tona, então é importante que no planejamento do seu grupo você já tenha alguém assim, tá bom? Agora é o seguinte, né? Se você não tem ninguém no seu time com medicina e inteligência, a única coisa que pode te curar, além de você ir atrás de um médico, né, de fato, é o tempo, tá? Ele fala aqui pra gente que você pode ter cuidados médicos que vão agir ali em longo prazo, podendo te ajudar a se curar, tá? Então, o cuidado médico, ele vem ali, você pode fazer, né, cuidado médicos para um número de paciente igual ao seu grau de medicina. Então aí vem a importância, né, do medicina rolando, e aí você vai auxiliar no teste usando resistência e sobrevivência. Olha só que interessante, né? E tudo isso levando tempo ali para a pessoa se curar, mas você pode acelerar um pouco isso com os seus testes. Agora o que eu queria falar era aqui, né, do dano de radiação que eu comentei. O dano de radiação, galera, ele não vem só, é igual no jogo, ele não vem para reduzir os seus pontos de vida, propriamente dito. Eles reduzem também o seu ponto de vida máximo, o que é um grande problema, porque você não consegue se recuperar na sua totalidade. Aí ele vem e explica pra gente, né, o que você pode fazer num caso como esse. Como ele reduz seus pontos de vida máximo, a cura não acontece da mesma forma. Ele fala pra gente que os danos causados por radiação só são removidos utilizando Hardway, que é exatamente como a gente tem no jogo, né? Ou então, algum outro consumível de narco que exista, que são específicos para remover dano causado pela radiação. A radiação ela vem ali como um dos principais problemas também para atrapalhar a sua vida, tá? Quando você restaura o ponto de vida e remove o dano radioativo ao mesmo tempo, primeiro ele fala que o ideal é você tirar o dano radioativo para conseguir aumentar os seus PVs máximos. Galera, de forma geral é isso, a gente passou aí pelos principais pontos do sistema. Então, assim, para você sair daqui já jogando o Fallout. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer um outro vídeo muito legal falando sobre a criação de personagem. É um capítulo diferente, tinha muita coisa pra fazer. E como eu sabia que esse vídeo já ia ficar longo por si só, eu não queria me arrastar mais. Mas a criação de personagem é muito legal, porque você tem várias opções ali de espécies pra você ser, entre outras coisas. Então, se vocês quiserem, comenta aqui, tá? Deixa um like nesse vídeo. Se ele tiver uma relevância realmente, se eu ver que tem uma galera interessada no sistema, eu faço aí um vídeo comentando sobre a criação de personagem, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Mais um sistema aí pra conta. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado e tchau, até a próxima.